Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 10. No versículo 12, que a palavra de Deus ela fala assim: O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Essa palavra, irmãos, mostra o poder do Deus que a gente serve. Ele tem o controle sobre tudo, o poder é dele, ele faz do jeito que ele quer, ele tira, ele traz, ele movimenta, o poder é dele. E o que Deus está pedindo para falar a respeito dessa palavra? Existem pessoas que estão mandando mensagens para mim, desesperado, porque não aguenta mais esperar, e eu estou há dias já pregando sobre isso, para Deus acalmar a tua alma, fazer com que você entenda que o tempo é necessário. E a gente precisa entender o seguinte, irmãos, quando nós não estamos na presença de Deus, Satanás tem acesso a nós. Então, a partir do momento que nós não estamos na presença do Senhor, Satanás toca, Satanás entra, Satanás faz, Satanás traz pessoas dele para atormentar a nossa vida. Você pode ver que a sua vida antes de aceitar Jesus era de um jeito e depois que você aceitou é de outro. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, é o primeiro passo para um processo de mudança. Então, esse passo começa com você aceitando Cristo na tua vida. É uma atitude que você tem e que diante dessa atitude tem uma reação, tá? Quando você diz não para Cristo, você vai ficar nas mãos dos demônios e você vai sofrer as consequências disso. Quando você tem um chamado, Deus vai lá, chama você porque Ele te escolheu primeiro. Aí Ele faz com que você venha até Ele, Ele monta uma situação, às vezes usa um vizinho, usa alguém que te leva para a igreja para você aceitar Jesus, seja lá a circunstância que for. Não precisa necessariamente ser dentro de uma igreja, você pode aceitar até dentro do mercado. Então, o que acontece? Você vai lá e aceita Deus na tua vida. Quando você aceita Jesus na tua vida, existe um bloqueio ali. Ali os demônios já não podem tocar mais. Aceitou Jesus, o negócio é complicado. Agora só posso tocar se Deus permitir. Então nós passamos a ter um dono, nós passamos a ter um respaldo espiritual, um cuidado de Deus profundo. Porque Deus não permite que esses demônios toquem com tanta facilidade como fazia antes, quando nós não conhecíamos a palavra, quando nós não conhecíamos a verdade, quando nós não exercíamos a verdade na nossa vida. Então isso acontece. Então quando nós estamos na presença de Deus, existe essa proteção do Senhor. Então é o que acontece com você, é o que acontece comigo. As pessoas perguntam para mim, missionária, por que o ímpio prospera tanto? Por que o ímpio tem isso, tem aquilo? Porque Satanás facilita. É uma forma da pessoa não pensar, é uma forma da pessoa ficar envolvida naquilo que ela está vivendo e ele conseguir ceifar essa vida, ele conseguir dominar essa pessoa. Então tudo vem com muita facilidade. Então a pessoa vai vivendo as ilusões do mundo, né? São vários relacionamentos, é festa, sai de uma festa na madrugada, já entra em outra, vive aquela badalação, acha que tem que ter a ascensão do homem, né? Então quer o sucesso a qualquer custo, quer ficar famoso a qualquer custo. Você pode ver isso pelos vídeos na internet, tem cada vídeo ridículo que é solto na internet, que chega a embrulhar o estômago. Eu não sei como que a pessoa tem coragem, mas ela precisa aparecer, ela quer ascensão, ela quer sucesso. Então ele vai iludindo, só que com a mesma proporção e a mesma rapidez que ele traz as coisas, uma hora ele toma. E a pessoa passa muitas vezes no período da vida dela, às vezes até na velhice, passando privações e dificuldades. Por quê? Porque aceitou coisas de Satanás a vida inteira, quando chega um determinado tempo, Satanás toma, o sofrimento vem, a cobrança vem. Quando nós estamos com Deus, as coisas não vêm com tanta facilidade, porque Deus não solta essas coisas em nós, porque o propósito dele não é esse. Não é que ele não vai te enriquecer, ele é dono do ouro e da prata. O evangelho não está aí para trazer riquezas para você. Deus vai enriquecer você de acordo com a proporção que ele acha que você tem que enriquecer, mas nada vai faltar. Ele está sempre suprindo. Mas o que acontece? As coisas não vêm com tanta facilidade, porque Deus não permite que essas futilidades, essas rapidez, essas vaidades mundanas invadam a nossa vida. É um processo diferente, é um propósito diferente. Então nós precisamos aguardar, porque o que Deus dá para nós é eterno. Você pode ver que a vida de um crente próspero é totalmente diferente de uma pessoa que está no mundo, né? Existe propósito, existe uma felicidade, existe luta, existe, mas existe uma família estruturada, existe uma estabilidade financeira, existe uma condição, porque Deus nos dá. Mas para a gente atingir isso é um processo doloroso, é um processo de espera que quase mata a gente. Eu sei porque eu tenho as minhas esperas também, irmãos.
Entendeu? Eu não tô aqui com a vida 100% e nunca vou estar. Eu vou estar pregando a palavra e vou estar passando por luta. Isso vai existir na vida do crente constantemente. Então a gente precisa ter essa noção. Nós precisamos saber lidar com isso. Nós precisamos saber esperar. E nós precisamos entender que nós temos um protetor que nós não tínhamos antes. Eu estive no mundo devastada por Satanás, pessoas usadas por ele, arrancou tudo de mim, sabe? Eu fiquei numa situação que eu não sabia para onde eu corria. Eu não sabia para quem buscar, né? Eu não conhecia Deus. Então, quando eu vim para a presença do Senhor, Deus tem me ensinado a cada dia que passa a esperar mais. Existe um problema na minha vida, então aguarda que eu vou te ajudar a resolver. Às vezes o tempo é muito longo, é demorado, mas é melhor esperar em Deus, pagar pelo processo da espera, do que você se precipitar e sair da presença do Senhor. Você pode até ter uma resolução rápida, entre aspas, daquilo que você acha que está te afligindo, que está te sufocando, porque Satanás vai vir com uma suposta, entendeu? Com uma suposta resolução para você. Mas ele vai te cobrar aquilo, e aquilo ali vai ter preço. Por que eu acho que a gente tem que... por que eu falo e eu acho que a gente tem... Porque eu vivo, né? Eu não posso ficar falando de achismo, eu tenho que falar daquilo que eu vivo. Então eu passo para vocês a experiência que eu tenho com o Senhor. Então, Deus está falando para você, aguarda, porque você tem um protetor, você tem alguém que está cuidando. Eu estou mudando a tua história. Tem pessoas no processo da sua mudança que não vai fazer parte do teu cenário. É uma peneira de Deus que aparece na nossa vida para poder peneirar quando você está na dificuldade, quem vai permanecer na dificuldade, quem vai ter um coração ali quebrantado diante dessa situação. Então, tem pessoas que num determinados anos da tua vida e da provação que você está passando, elas são retiradas da nossa história. Às vezes a gente até da família, Deus não deixa conviver, porque na hora que você teve na dificuldade não te ajudou, porque na hora que você tiver num patamar maior, que Deus começar a levar você para outro lugar, que Deus começar a trabalhar a tua vida, te dar uma casa nova, um carro novo, te dar uma estabilidade, que Ele começar a te honrar diante da espera, da fidelidade que você teve com Ele, essas pessoas não farão parte desse banquete. Elas não vão participar, Deus não vai deixar. Então, quando você começa a ter uma vida com Deus, é complicado porque a gente se isola, né? Deus tira a gente da companhia das pessoas, Deus afasta, você fica sozinho, porque Deus precisa desse tempo com você. Então é um tempo doloroso demais, mas é um tempo necessário, porque você precisa crescer espiritualmente. E você não vai crescer espiritualmente se você estiver numa outra circunstância, numa outra forma. Não vai ter como você crescer, então você precisa passar por esse processo. É um processo de perdas, mas nós precisamos perder para ganhar. É assim que funciona o reino. Então tudo aquilo que você está perdendo, que você viu que foi embora, né, que você sente, tudo isso vai ser colocado na tua vida de volta. Deus vai restituir, porque Ele é um Deus de misericórdia e Ele é um Deus que cumpre a tua palavra. Mas nós precisamos dar um tempo para Deus trabalhar, tá? Então não tem nada perdido na tua história. Tá apertado o processo? Tá doendo? Tá doloroso? Você tá dentro do propósito, ótimo, você tá no posicionamento. Tem dia também, irmãos, que eu tô cansada, tem coisas aqui que eu tô aguardando, eu não queria mais estar esperando, porque já faz muito tempo, mas eu sou obrigada a esperar, eu tenho que aguardar no Senhor, eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo. Então se posiciona, acalma o teu coração, porque lá em Lucas fala, Lucas foi muito claro na palavra dele, é um versinho pequeno, não há nada impossível para Deus e não há nada impossível para ele. Jó é um exemplo claro disso. Tá? Perdeu tudo, passou por privações, por situações difíceis, mas Deus foi lá e restituiu. Jó também questionou com o Senhor, porque ele estava cansado de esperar. A espera é dolorosa, mas é necessária. Nesse período, Deus está tirando tudo aquilo que não presta, tirando as pessoas que não te acompanharam, que não vão fazer parte da tua vitória, pessoas que você ajudou lá atrás e que viraram as costas para você. Deus está levando em conta, porque Deus tem um memorial e Ele vai anotando tudo. Ele está sabendo de tudo, ele não perde nada, nós é que perdemos, a nossa memória é que é curta, nós é que esquecemos, ele não esquece de nada. Então tem pessoas que vão ver a tua vitória de longe, não vão participar, não vão explorar você quando você estiver de novo na ascensão, quando você estiver exaltado. Deus não vai permitir isso mais, porque já te exploraram quando você tinha e quando você ficou sem não te ajudaram. Então Deus é um Deus justo, ele não vai permitir isso. Deus vai colocar novas pessoas com patamar espiritual no mesmo nível que você, para te acompanhar, para te abençoar,
para fazer parte da tua história. Hoje você tá sozinho, não tá tendo vida social, não tá saindo, não tá passeando, tá com as roupas até apodrecendo no armário. Mas Deus tá falando para você, tudo isso que eu te dei, que tá guardado, que você não está usando, é para um momento específico, você vai começar a usar, porque Deus vai te colocar num emprego bom, Deus vai te colocar numa situação, num posicionamento ao qual você vai precisar de tudo isso que você tem armazenado ao longo desse deserto que você tem atravessado. Você vai começar a usar, porque Deus vai começar a colocar você em lugares, entendeu? Que você tem que estar, que são os lugares de exaltação. Então a gente precisa esperar o tempo de Deus, porque Deus sabe trabalhar. Hoje você não está sendo convidado para nada, mas você vai ser convidado para muita coisa daqui para frente. E tem reuniões que só vão começar quando você chegar. Porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você vai ser chamado para orar, você vai ser chamado para levar a palavra, você tem importância sim, e a importância que você tem é para Deus, porque se você ficar olhando o homem, você nunca tem importância, você só vai ter importância enquanto você servir. Quando você não tiver nada para oferecer, você não é importante mais. Então nós precisamos deixar Deus trabalhar a nossa vida, porque para Deus nós temos importância. O pecado que você acha, que você se cobra, aos olhos de Deus, Deus muitas vezes não vê você dessa forma, né? Porque a gente acha e a gente se cobra muito, porque nós somos falhos e a gente fala, nossa, Deus não vai nos amar porque eu sou falha nisso, tô reclamando disso, né? Não tô sabendo esperar em Deus neste momento, mas para Deus isso não tem importância, porque Deus vê além. Deus sabe da tua fraqueza, Deus sabe das tuas necessidades, e para você e para Deus você tem um valor. Para você tem um valor X, mas Deus tem um valor muito maior com relação a você. Então a gente precisa sempre estar deixando Deus trabalhar a nossa vida, não impedir o trabalhar dele na nossa história, porque nós temos valor para ele. E o valor de Deus é que importa para nós. Porque se a gente for olhar o homem, a gente passa fome, a nossa conta de luz é cortada. Porque as pessoas não ajudam. Ajuda só quando tem interesse. Quando vê que você está crescendo um pouquinho ou que aquilo vai te favorecer, ela corta. Ela não te ajuda mais, ela não te abençoa mais. Mas Deus levanta pessoas, querendo ou não, elas são obrigadas a te ajudar. Porque ninguém vai atrapalhar o projeto que Deus tem na tua história, na tua vida. Tá? Então toma posse dessa palavra, descanse em Deus, não se desespera, passe pelo processo, porque você está caminhando para um renovo. Está chegando um renovo de Deus na tua história. E você precisa estar preparado e preparada para receber. É um caminhar todo dia. É que nem vício, irmãos. A gente vai para Deus às vezes com os vícios. Tem milagre que é instantâneo, libertação que é instantânea. Mas muitas vezes não acontece. Às vezes tem processo que é mais demorado. Então cada um tem uma entrega. Então a gente precisa respeitar a entrega de cada um. Tá? Então o vício que às vezes está te incomodando, que você está achando que Deus não está te abençoando porque você tem determinado vício, Deus já está curando você desse vício. É um processo, está sendo mais lento do que algumas pessoas, mas Deus vai fazer. Deus tem possibilidade para fazer. Não há nada impossível para Ele. Então toma posse dessa palavra, tá? E eu quero agradecer aos irmãos. Irmãos, eu atormentei tantas pessoas pedindo para me ajudar, porque eu não estava conseguindo gravar os meus vídeos, estavam sendo cortados constantemente. Eu acredito que agora eu tenha conseguido mexer na configuração do YouTube, que estava uma luta, eu não estava conseguindo achar o caminho, os tutoriais todos que eu vi não estava resolvendo, os meus vídeos estavam cada dia sendo cortados, limitados em termos de tempo, e eu estava com uma dificuldade enorme de pregar a palavra. Foi um exercício muito grande que Deus fez eu fazer aqui durante esses dias, porque eu tinha pouquíssimo tempo para entregar a palavra, mas graças a Deus eu tive vitória, tá? Eu espero que agora tenha sanado este problema, porque agora o vídeo está indo com mais facilidade, está indo com um tempo maior, tá? Então assim, eu agradeço os irmãos aí a compreensão dos pequenos vídeos, mas eu vou estar sempre gravando quando Deus mandar, espero estar gravando mais durante o dia. E toma posse dessa palavra e não se desespere, irmãos, porque dificuldade tem, tá? Dificuldade tem, são dificuldades que vão surgindo, Satanás vai trazendo, mas a gente vai superando. É que nem eu aqui com os meus vídeos. É o meu ministério. É onde eu mais prego a palavra, é através da internet. E tem um monte de pessoas dependendo dessa palavra todo dia, do maná de Deus todos os dias. Eu sou apenas um instrumento. Eu nada tenho se do céu não for me dar. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor e tenho um compromisso com a vida de vocês, porque eu amo vocês em Cristo Jesus. Então, quando aparecem essas dificuldades na minha vida, eu fico extremamente estressada, cansada e triste. Mas Deus sempre vem com a solução. Então, a gente precisa sempre confiar no Senhor, porque na hora certa Deus vem, resolve, mostra o caminho, encaminha. Ele traz pessoas para nos abençoar, Ele faz o que for necessário. Porque Ele quer ver você feliz, Ele quer me ver feliz, e isso é o que importa, né? Como Deus nos vê, como que Deus está trabalhando a nossa vida. Você pode não estar vendo nada, mas no silêncio Deus está montando situações para te compensar,
para te honrar, para te levar para um patamar maior. Então nós precisamos aguardar no Senhor, ter uma confiança plena em Cristo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E durante esse período em que Ele está em silêncio, se vocês não têm noção do livramento que Ele nos dá, porque às vezes Ele está em silêncio, mas está tendo guerra no plano espiritual, porque o plano espiritual ele não dorme. Então tem pessoas querendo te prejudicar, pessoas sendo levantadas por Satanás para atravessar o teu caminho, para te trazer danos, te trazer perdas. E o que Deus faz durante todo esse período? Ele vai levantando anjos para nos guardar enquanto estamos dormindo, enquanto estamos dirigindo, enquanto estamos na nossa casa, enquanto nós estamos na rua, às vezes até num banco pagando uma conta. Ele está sempre nos ajudando, nos acolhendo e nos dando livramento. Então a gente precisa entender que o silêncio de Deus é um silêncio de trabalho, é um silêncio de zelo, tá? Não significa que Ele não está cuidando de você. Você não está tendo resposta porque Ele está trabalhando em silêncio. Daqui a pouco vai ter resposta de oração. Tá vindo renovo, tá vindo resposta de oração, tá vindo exaltação, tá vindo um tempo novo na tua história. Toma posse dessa palavra no nome de Jesus, que Deus abençoe vocês todos estão em minhas orações. Eu não estou conseguindo colocar os pés no chão, irmãos. De tanta dor no corpo que eu estou sentindo, inchaço nas pernas, uma dificuldade enorme, tem uns 15 dias que eu não consigo colocar os pés no chão. Mas isso é espiritual, mas eu creio na nossa vitória. Então vamos continuar orando, vamos continuar jejuando, vamos continuar buscando, porque o nosso Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus de vitória, e Ele está guerreando e pelejando por nós, e o nome dele será glorificado na nossa história. Toma posse dessa palavra, que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada no nome de Jesus.